O assunto do dia é a indicação de Jorge Messias para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Indicação feita por Lula, indicação que demorou semanas para ser oficializada, desde que o ministro disse e anunciou que ia se aposentar. Já sabíamos que a indicação de Lula estava pendendo para ser Messias, mas Lula sofreu pressão. Por isso, ele demorou para, de fato, anunciar. O anúncio foi feito ontem, foi feito, a gente pode dizer que quase que de supetão, assim, do nada. Em pleno feriado, né? Pleno feriado, esse assunto já não estava em pauta, Lula não estava sendo cobrado, inclusive pela imprensa, né? Porque realmente o assunto esfriou, arrefeceu, mas não deu nem tempo para o anúncio em si, para a indicação em si, ganhar as manchetes dos jornais, porque foi o que veio depois que realmente tomou conta dos noticiários, que foi uma reação no Senado, reação do presidente do Senado e também reação, inclusive, do governo. Então, líder do governo no Senado já tentou falar com Davi Alcolumbre, não foi atendido, depois disse que espera que o Senado realmente aprove a indicação de Lula, porque os governistas não reprovaram os candidatos e as indicações de Bolsonaro. Então é esse o cenário que a gente tem hoje. E para falar sobre isso, a gente vai chamar agora aqui o senador Isalci Lucas, do PL, do Distrito Federal. Senador, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente no TMC 360 nesta sexta-feira. A gente gostaria de começar falando justamente por esse mal-estar. É de fato um mal-estar? Gostaria de relembrar também, senador, que a gente teve a recondução de Paulo Gonet, né, à PGR, numa votação que teve um placar muito acirrado e que muita gente disse que era um recado do Senado ao presidente Lula, um recado que falava diretamente em relação a uma possível votação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é esse mal-estar que a gente tem? Bom dia, senador. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Olha, de fato, não é? Parece que tem 130 anos aí, só 5 foram rejeitados, né? Nós estamos na iminência agora de completar o 6º, porque, de fato, há, assim, muitos questionamentos com relação à indicação. Primeiro, tecnicamente, né? A gente percebe, e quem acompanha sabe, que o Messias foi realmente o portador daquela mensagem da Dilma para o Lula, tentando burlar o judiciário, né? Para que ele pudesse tomasse posse se fosse necessário. Então, por aí a gente já tem um questionamento muito forte com relação a essa questão. Segundo, aqui na CPMI do INSS, a gente tem aí várias omissões que prevaricou com relação ao Sindinap, com relação ao CONTAG, com relação à CONAFER, que foram as 3 entidades que mais roubaram o dinheiro dos aposentados e que não estavam sendo julgados, não estavam sendo processados. E tanto a CONTAG quanto o Sindinap não poderia nem ter celebrado o acordo com a CT, com o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, porque eles têm parentes envolvidos aí na diretoria e a lei é muito clara, a lei de 2014 proíbe qualquer vinculação com parentes até 2º grau. Então, só esse aspecto já seria suficiente para rejeitar. Segundo, como você falou, o Gonet teve 4 votos apenas de vantagem, e isso com o apoio integral do presidente do Senado. O Davi, né, como presidente, ele tem realmente uma liderança com vários senadores. Então, como a indicação dele foi o Rodrigo Pacheco, e ele já sinalizou isso várias vezes para o presidente Lula, eu não vejo nenhuma chance do Messias ser admitido, né? Porque nós só temos essa opção, rejeitar ou aprovar. E a oposição não vai dar mole para isso também. Nós vamos votar contra essa indicação.
Senador Lucas, muito bom dia, aqui é o Felipe Bueno. Eu quero fazer uma pergunta mais teórica que a pergunta que a Joana fez, com relação à função que se espera de um ministro do STF, que é de intérprete, para não dizer guardião da Constituição, no caso a Constituição de 1988. Do ponto de vista da análise do perfil, né, do indicado, Jorge Messias, do desempenho dele desde o início da vida pública, qual é a visão, né, que o senhor tem até agora, independentemente desses pontos que o senhor colocou, que tem que ser colocados, e a nossa função aqui é oferecer para quem está nos ouvindo e assistindo, quanto mais ferramentas, melhor para fazer essa análise, né? Então, do ponto de vista teórico de um intérprete futuro da Constituição, um guardião da Constituição, o senhor entende que essa carreira, nesse perfil do Messias, é adequado? Olha, principalmente as atitudes, né? Você tem que avaliar as atitudes da pessoa, porque realmente no Supremo deveria ter apenas pessoas com autonomia, com independência, com posições ilibadas e tal. E quando o Messias se sujeita, não é, a ser o porta-voz de um processo, né, ilegal, imoral, que é o caso realmente da perspectiva do Lula tomar posse, sendo que ele estaria sendo ameaçado de ser preso. Então isso aí já é muito ruim. Isso só demonstra que nós precisamos mudar o modelo de escolha de ministro do Supremo. Não só o modelo, como também essa questão do tempo, né? Do tempo, essa questão de botar prazo realmente no mandato dos ministros. E a gente começa a questionar que se não seria melhor realmente trabalhar aí com a questão de carreira, porque, de fato, o Supremo acabou virando um órgão muito mais político do que jurídico e que muitas vezes despreza a interpretação da Constituição em função da interpretação deles, não é? Então, se interfere na política pública, não é? Começa a legislar, interpretar de forma parcial. Então, essa indicação nos preocupa muito e acho que vai fortalecer a vontade dos senadores, principalmente, de mudar realmente os critérios aí de escolha. Senador, repetindo aqui a frase que o senhor disse, de que não vê nenhuma chance de Messias ser admitido, na história recente do nosso país, a gente nunca teve o Senado rejeitando uma indicação de ministro, né, para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. Isso seria histórico. O senhor já conversou com outros senadores? Existe, de fato, um entendimento de que essa rejeição vai acontecer? Olha, é evidente, né, que a gente conversa, né, com a oposição, com certeza vai votar contrário. E a base de governo, muitos seguidores do presidente e tem a opção, né, e a preferência pelo Rodrigo Pacheco, é uma forma de você, né, mandar o recado. Eu acho que a votação do Paulo Gonet já foi um recado, mas o Lula parece que está confiando muito. Como ele tem um poder muito grande de convencimento, né, o governo sempre tem um poder forte de convencimento, que é tentar cooptar os parlamentares, né, mas eu vejo que mesmo nessa situação, acho muito difícil, porque ele está contrariando também a questão do presidente do Senado, que tem uma liderança hoje, tem vários senadores que seguem, não é, a votação. Então, por isso que eu vejo quase que impossível a entrada do Messias no Supremo. Vamos acompanhar, a gente pede até, senador, para que em outras oportunidades ao longo das próximas semanas o senhor entre em contato conosco, fique em contato, né, fique à disposição para que a gente possa conversar, porque é muito interessante essa visão que o senhor tem, além dessa questão da discussão do modelo, né, de escolha dos integrantes do STF, que é muito importante que seja discutida, porque a história mostra que sempre passaram, né? Sempre passaram, independentemente do lado em que estava o presidente da República. Então, essa conversa está muito esclarecedora. Quero agradecer a participação do senhor aqui na nossa programação dessa sexta-feira. Ótimo fim de semana e voltaremos a nos falar. Um grande abraço. Será um prazer. Um abraço. Obrigada. Bom, são 10 horas e 14 minutos. Vale lembrar